Você sente que não tem controle nenhum da sua mente? Que os pensamentos vêm a todo momento e você não sabe o que está acontecendo? O que tem a ver esse pensamento comigo? Você já se perguntou essas coisas? Pois é, no livro Poder do Agora, nós vamos trabalhar aprofundadamente o que está acontecendo, o que acontece na nossa mente. Meu nome é Ranieri, eu sou seu coach a partir de agora. Vamos lá. Então, no livro Poder do Agora, o Eckhart Tolle, esse nome que aparece aqui, ó, esse nome difícil pra gente que aparece aqui, né? É o seguinte, esse autor vai falar assim, como funciona o planeta mente? Como funciona o planeta mente? Ele vai dizer o seguinte, quando nós pensamos, nós nos identificamos com o pensamento. Como assim nós nos identificamos com o pensamento? Eu não sou o meu pensamento? Para Eckhart Tolle, não. Ele vai dizer o seguinte, você não é o seu pensamento. Na verdade, cada um é algo a mais. Ele não vai deixar isso tão claro, tá? Porque não é algo que mentalmente você possa compreender, mas ele vai chamar de unidade. O que é isso? Ah, é assim. É como se, na verdade, tá? Houvesse duas pessoas, uma olhando para a outra, tudo bem? Então, para ficar mais claro, seria um eu verdadeiro e um eu impostor. O eu verdadeiro vai olhar o pensamento e vai dizer, o pensamento vê assim, eu preciso de um carro. É razoável querer um carro? Me parece que sim. Aí você se identifica com esse pensamento. Mas vamos imaginar que esse carro seja uma Ferrari ou um carro muito caro. E aí você olha e não pode ter. Isso gera uma frustração. Então, na linha do budismo ou na linha de quem medita, o Eckhart Tolle vai dizer o seguinte, essa é a base do sofrimento. Aqui está o livro, né? Poder do Agora, do Eckhart Tolle. E eu vou abrir uma parte para você que ele menciona uma passagem do Buda. Não sei se você sabe, o Buda, o primeiro Buda, Siddhartha, ele largou tudo. Ele era filho de um rei, rainha, e largou tudo para desapegar, para encontrar a felicidade interior. Tá? E ele diz assim, Buda agora, Buda significa o iluminado. Para se libertar da dor, é preciso romper as amarras do desejo. Nesse blog, nessa página, nós não estamos defendendo religião X ou Y, budismo ou cristianismo, embora eu tenha a minha própria. Veja só, a questão aqui é entender o planeta mente, né? Então, ele vai dizer o seguinte, ora, se você se identifica com o seu pensamento, aí está a semente da dor. Não tem problema você usar a sua mente a seu favor. Vimos na aula anterior sobre o livro Inteligência Positiva. E lá eu disse que existem os sabotadores. Aqui é um pouco diferente. Enquanto lá na Inteligência Positiva você rotula as coisas, aqui não. Aqui você não rotula nada. Aqui a ideia é você se desapegar dessa identificação. Você observa e verifica o que cada pensamento significa para você e você começa a trabalhar com o eu, que ele chama de eu verdadeiro, ou ele vai chamar de unidade. Você fica em paz, tranquilo. Por quê? Ele vai dizer o seguinte, quando você identifica que a sua felicidade está em encontrar algo, vamos dizer que você consiga, só que você pode perder. E aí está, novamente, a semente da dor. Então, no livro Poder do Agora, o autor vai propor o seguinte, o estado de consciência sem pensamentos. O que é isso? Bom, ao pensar, pensamento. Ao pensar, isso gera uma percepção, ou seja, vou colocar uma situação, agora não é do livro, tá? Agora eu vou dar o exemplo. Vamos imaginar que você seja ciumento ou ciumenta porque algo aconteceu. Uma situação X, uma mensagem estranha, um comentário no Facebook ou algo assim. Esse pensamento, sua percepção, vai gerar uma reação física. Uma reação física. Que nós chamamos, isso você entende bem, de emoção. Bom, eu sou coach especializado em gestão da emoção. Então, eu compreendi o seguinte, se eu tenho uma compreensão e uma gestão do pensamento, agora não é só sobre o livro, tá? Agora isso daqui é meu, dos estudos, tá? Dos estudos que eu faço. Pensamento. Logo, você vai ter um controle das emoções.
Agora, voltando ao livro. O Eckhart Tolle vai dizer o seguinte: você pensou algo e isso gerou uma emoção. Essa emoção retroalimenta o pensamento e isso gera um círculo vicioso. Vocês estão entendendo? Uma retroalimentação. Nós fazemos isso por anos. Por isso que a meditação, que é a observação dos pensamentos, ela é complexa para nós ocidentais. É como se você chegasse para alguém que nunca fez academia na vida e fosse para um crossfit, um treino pesado de crossfit, como eu faço com a minha namorada, por exemplo. Levei ela no crossfit e ela nunca tem ido, logo nos treinos mais difíceis. Então, isso é complicado. Então, basicamente, você tem que ir na raiz, que é o pensamento, para você ter um controle da emoção e assim você barrar esse círculo vicioso. Vocês entenderam até aqui? Essa é a ideia central. E ele chama isso, quando você tiver esse controle, de consciência. Ou seja, você não está dormindo, porque quando você está dormindo você está inconsciente. Então é diferente. É consciência sem pensamentos. Sem pensamentos. A ideia é você ter controle e entender que você não é o seu pensamento. Essa desidentificação, ou seja, eu não sou esse pensamento, eu não sou essa mente. Isso é muito interessante porque, voltando aos exemplos que a gente tem no dia a dia, né? Um domingo, estava cansado, mas eu precisava, tinha um compromisso, terminar uma questão, um compromisso, né? Terminar um assunto profissional, e eu tinha prazo e tudo mais, e eu comecei a ficar nervoso. Sabotadores, né? Da aula sobre sabotadores. E comecei a falar coisas que não tem nada a ver com o meu padrão de fala, padrão de pensamentos, padrão de ação. Aí minha namorada falou assim: você não é esse pensamento. Aí falei pra ela: para de fazer coach comigo, se é domingo. Tá bom? Você não é o seu pensamento. Fica com a gente, até a próxima. Dá sua curtida aqui na página, segue a gente, inscreva-se e até mais. Um abraço, valeu!